Pessoal, então vamos. Deixa eu ver se está gravando aqui realmente. Tá. Vamos dar continuidade aí à nossa playlist de análise combinatória. No vídeo passado a gente viu a introdução, né, o princípio fundamental da contagem e a definição de fatorial, operacional apenas, né? Hoje a gente vai ver como é que a gente pode aplicar aí o fatorial nessa área, tá? Então, que era fatorial e permutação. Então, tá aqui no cantinho aula 2, né? A permutação é legal a gente pensar nela como uma fila de elementos, tá? Ou seja, uma sequência aí com posições fixas, tá? De novo, as duas referências utilizadas para a preparação dessas aulas estarão na descrição do vídeo, tá? As duas principais referências. Sempre que você tiver uma permutação, ou seja, quando a gente chama de permutação, na verdade, a permutação são as trocas, o número de trocas que você pode fazer nessa fila. Então, quando você fala em fila, você pensa numa posição fixa, e quando você fala em permutação, você fala nas mudanças, né? Que você pode fazer nessa fila, outras filas diferentes. Por isso, frisar a ideia de posição fixa parece contraditório, né? Se é fixa, como que você vai trocar? Porque se você fixa as posições, você cria uma fila característica. Se você muda, é outra fila, né? Basta trocar dois de lugar aí. Se você muda, faz outras mudanças, é outra fila. Então, entender o número de permutações como o número de diferentes filas formadas pelos mesmos elementos. Fila mesmo, tá? O sentido aí popular de fila. Fila do banco, fila para comprar alguma coisa na cantina da escola, sei lá eu, tá? Na festa junina, que festa junina é ótimo para relação às filas para comprar a ficha e as comidas e as bebidas, né? Enfim. E sempre uma permutação é dada por n fatorial. Uma permutação de n elementos é dada aí por n fatorial, tá? Então, para n elementos, a gente vai ter n fatorial, que vai ser um número, e vai ser um número de filas diferentes que eu posso fazer com esses n elementos. Exemplo simples aí para a gente começar. Primeiro, então, número de anagramas, deixa eu já deixar o outro enunciado aqui para não fazer besteira. Número de anagramas formado aí pelas letras A, B, C, tá? A gente pode fazer diretamente, como são três letras, vai ser a permutação de 3, portanto, será 3 fatorial, que como a gente já viu no vídeo passado, é 3 vezes 2 vezes 1. Então é possível formar 6 filas diferentes com 3 elementos. Vamos confirmar? A gente nem sempre vai fazer desse jeito, mas a princípio a gente pode aí confirmar, tá? Olha só, quais são as filas possíveis formadas com essas três letras? Começando por A, ABC ou ACB. Começando por B, BAC ou BCA. E finalmente, começando por C, CAB ou CBA. São as 6 filas possíveis. A gente pode tentar aí, mas não tem como fazer outro tipo, tá? Por exemplo, o número de anagramas em André são 5 letras que a gente vai trocar. Anagrama é uma palavra formada pelas mesmas letras que não necessariamente precisa ter sentido. ABC, pensando aí matematicamente, é uma palavra. E todos esses são anagramas aí também formados pelas mesmas letras, tá? André é uma palavra, é meu nome, não é à toa que eu escolhi ele, claro. Mas se você trocar aqui, um anagrama é uma palavra, ou não precisa ter sentido numa língua, mas ela é formada aí com a troca de lugar de alguma dessas letras aí. Geralmente vão ter que ser duas, né? Como são 5 letras, aí a gente vai conseguir vai fazer essa conta através da permutação de 5, tá? Portanto, 5 fatorial, que a gente também já viu na semana passada, não, na aula passada, que é 5, 4, 3, 2, 1. Tá? Falo os números assim só para ficar mais prático, mas é multiplicação, tá? 4 vezes 5, 20. 3 vezes 20, 60. 2 vezes 60, 120, porque multiplicar por 1 não muda nada. Então, com 5 letras diferentes, mudando apenas a ordem das letras, a gente escreve 120 palavras diferentes. Claro que a palavra, como eu falei, ela não precisa ter sentido, tá? Pode ser algo como isso aqui, ó. Trocando o E, tirando ele da última posição e pondo ele na primeira, é um anagrama, né? And, sei lá, não dá nem para ler isso em português, né? Mas, enfim, é um anagrama possível com essas mesmas 5 letras. Ou seja, aqui as letras formavam uma fila, aqui as mesmas letras formam outra fila, conforme a definição mesmo de permutação. Permutação, mudar a ordem dos elementos de uma fila, tá? Pense, não é a definição formal, mas é a melhor definição aí para vocês guardarem e facilitar a vida de vocês. Agora, esses exemplos foram feitos sem repetição. 3 elementos diferentes na fila ABC
né? E ali A, N, D, R e E, tá? E se tiver repetição? Bom, se tiver repetição, a permutação sem repetição é simplesmente a permutação de N elementos é N fatorial. Agora, essa fórmula, ela parece muito feia, parece muito desconfortável, mas é a fórmula geral. A gente vai ver que ela não tem segredo nenhum, tá? Olha só. Então, vamos fazer aqui a ideia do número de anagramas na palavra AAB, tá? Que aí a gente repete dois. Vou fazer uma distinção que não existe entre os dois As. Então, vai ser um A branco, certo? E um A azul, tá? A branco e A azul, tá? Só para a gente visualizar. Então, começando com A branco, tenho duas palavras aí. A branco, A azul, B. E B, A azul, tá? Calma que vocês vão entender um pouco melhor. Tô aí fixando o primeiro A que é branco e trocando o segundo A que eu considerei ele aqui azul, tá? Não existe essa distinção, é só para a gente compreender a ideia dessa fórmula que parece uma coisa horrível, mas a gente vai ver que ela é mais simples do que parece, tá? Começando com B. Começando com B, então eu posso começar com A branco ou começar com A azul, tá? Então, B, A e B a também, só que só para a gente visualizar, faz de conta inicialmente que os As são diferentes, tá? E começando agora com A azul, né? Então a gente pode ter o A azul primeiro BA, o A azul primeiro AB. Deixa eu lá trocar a cor só para terminar de escrever esse A azul. Só que como a gente mesmo falou, gente, essa distinção não existe. A permutação com repetição vai ter uma quantidade menor de elementos, por isso que divide o n fatorial por alguns números aqui. Vamos entender o porquê, vamos entender como faz. Veja por quê. A B, seja A branco, começando com A branco ou com A azul, é a mesma coisa que A B. Aba, né? Aqui, vou tentar fazer um triângulo aí, é a mesma coisa que aba. A distinção não existe, a gente fez só para mostrar. E BAA é a mesma coisa que BAA. Então, na verdade, de 6, né? Se a gente for utilizar essa fórmula aí, veja só, permutação de 3 elementos, sendo que 2 deles repetem, né? Ou seja, o A aparece aí 2 vezes, é isso que é essa fórmula, tá? A gente vai dividir, a permutação são 3 elementos, não são? E aqui em cima, essa coisa feia, é quando você tem repetição. Se eu tivesse o A repetido 2 vezes e uma outra letra repetida 3, x seria 2, y seria 3, e que seria 2 fatorial e 3 fatorial, tá? Como você repete o A gente repete o A e tem 2 A's, vai ser 2 fatorial. Sempre 3, sempre a quantidade total fatorial, dividido pela quantidade do que se repete fatorial. Se for mais de 1, a gente multiplica aqui, tá? Então vejam que a fórmula não é tão feia quanto parece, dada de maneira geral, né? E veja que a gente consegue aí, né? 3 fatorial dá 6, que é 3 vezes 2, vou fazer, vai. 3 vezes 2 vezes 1, e aqui 2 fatorial é 2 vezes 1, a gente vai dividir ou simplesmente corta 2 com 2, ou 6 dividido por 2 dá 3. Justamente o que a gente obteve é ABA, AAB e BAA. 3 possibilidades repetindo o A, tá? Nós vamos fazer mais exemplo para deixar claro o operacional dessa fórmula. Eu vou utilizar o princípio visual aqui da cor para a gente ver como que é essa repetição, como que a gente despreza as repetições, porque não faz sentido mudar elementos iguais na posição da fila, não muda a fila, tá? Só para a gente dar uma justificativa, por que eu divido pelo número de vezes aí que repete o igual? Primeiro que a gente tem que pensar que a permutação é um princípio multiplicativo. Então, você eliminar pela divisão é algo que faz sentido, né? E da mesma forma também, se a gente faz para pouco, a gente observa que de fato é uma divisão. Como que eu deixo de contar as permutações de 2? Tem um 2 fatorial ali no meio que não existe. Tem uma permutação de 2 A's que não existe. Então ela precisa ser descontada, eliminada aqui embaixo, tá? Não é a melhor justificativa do mundo, mas para essas aulas que são introdutórias, foi a que eu consegui montar aí, tá bom? Vamos ver mais exemplo para ver o funcionamento dessa fórmula. Eu vou fazer esse de baixo primeiro, tá? Então, o número de anagramas na palavra cachorro. Aqui tem repetição, ó. Eu tenho C, que aparece 2 vezes. Eu tenho o O, que aparece 2 vezes. E eu também tenho o R, que aparece 2 vezes. Vou grifar ele aqui em cima para não ficar muito poluído.
Tá vendo? Então, quantas letras eu tenho na palavra cachorro? Não vou nem escrever o formal da fórmula. Depois eu faço isso. Vamos pensar junto aqui. Total de letras: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se fossem 8 letras diferentes, 8 posições na fila, eu trocando elas de posição, eu ia formar 8 fatorial filas, que ia dar um número bem grande, tá? Só que, ó, desprezando os que se repetem, o C aparece duas vezes, então esse 2 fatorial, vejam a cor, ó, percebam a cor, amarelo, tá? Ele aparece duas vezes, então aqui eu estou desprezando as permutações de C com C, porque elas não fazem sentido, elas precisam ser descontadas da conta. Como o princípio é multiplicativo, a gente vem aqui e divide, tá? As permutações de R com R, o R também aparece duas vezes, tá? E as permutações de O com o O também aparece duas vezes, tá? Então vejam, observem as cores aí, tá vendo que esse 1, 2 fatorial é relacionado aos dois Os, o outro é relacionado aos dois Rs e o outro relacionado aos dois Cs. Aquela maneira formal de escrever a nossa fórmula, como é que ela ficaria aqui, ó? Ela ficaria permutação de 8, desprezando o 2 por causa do C, o 2 por causa do R e o 2 por causa do O, tá? Você vê que assim é muito mais feio, né? Desse jeito aqui eu tô falando. E não é uma coisa tão absurda, a gente só escreve que é a permutação de 8, desprezando aí as repetições, tá? Importante entender por que cada 2 está aí na fórmula. Eu espero que as cores tenham ajudado. O C, o R e o O, tá? Então a gente vai fazer aí 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, tá? Então a gente tem aí, ó, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dividido por 2 fatorial é 2 mesmo. 2 vezes 2 vezes 2 que dá 8. Como só tem multiplicação em cima, embaixo só tem um 8 sozinho, a gente pode anular esse 8 com esse 8 e vai cair aí para 7 fatorial, tá? Que vai dar um total, 6 fatorial, eu sei de cabeça que é 720. 720 vezes 7, que vai dar 5040, tá? Então aí, P de 8 com 3 repetições e as repetições que aparecem duas vezes, ela dá 7 fatorial, que é 5040. Então, o número de anagramas, ou seja, o número de palavras, mesmo elas não tendo sentido na língua portuguesa que a gente pode formar com as letras da palavra cachorro, são 5.040. São 8 letras, se não tivesse repetição, seria muito mais do que isso, tá? Arranjo e combinação nós vamos falar no próximo vídeo, esse vídeo é mais curtinho, mas saibam que existe um tipo de questão chamado de caminho. Pelo menos na escola que eu trabalhei como professor substituto de matemática, eu dava plantão de dúvida, assistia às aulas dos professores experientes, né? Eles chamavam esse exercício de caminho norte-sul, leste-oeste. Tá? Quando você tem um quadradinho assim, né, independente do caminho que você faça, né, qual a quantidade de caminhos de A até B? Considere apenas os caminhos no qual D anda, na verdade aqui era C anda o mínimo possível. Quer dizer, você pode ficar dando volta aqui, mas eu não quero saber isso. Eu quero saber o caminho menor possível. Como é que você faz? Tem vários, mas de qualquer maneira você tem que andar dois lados de quadrado para cima, então cima, cima, e já até B, né? Tá certo. 5 lados de quadrado para a esquerda. Os caminhos menores possíveis, eles vão seguir essa lógica aí, tá? Seja qual for. Deixa eu pegar uma outra cor aqui para fazer outro. Por exemplo, você pode vir aqui, ó, esquerda, esquerda, 2. 2 vezes esquerda. Certo? Cima, 1. Sei lá. Mais 3 vezes esquerda aqui. Certo? E mais um cima aqui. Qualquer caminho que você faça tem que ir 2 vezes para cima ou para o norte e 3 vezes para oeste, né? Vou fazer uma rosa dos ventos aí bem rapidinho, tá? Bem rapidinho. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Então tá feio, mas pelo menos é rápido. Aqui é o leste, aqui é o norte, aqui é o sul, aqui é o oeste. Isso. Então, de qualquer maneira, você tem que ir aí, andar uma distância de 5 lados de quadrado para o oeste e 2 lados de quadrado para cima, né? Ou para o norte, ou para cima e para a esquerda, acho que fica mais fácil da gente pensar. Então, independente do caminho feito, ó, vamos pensar no mais simples. Você tem cima, cima, esquerda aí 5 vezes. Ou então, como a gente fez ali, 2 vezes esquerda, uma cima, aí mais 3 vezes esquerda e uma cima.
De qualquer maneira, são 5 Es e 2 Cs. O que é isso, gente? É uma palavra, é um anagrama. Exercício de caminho é anagrama, é permutação, geralmente, com repetição. Tá? Então, o que você tem aqui? Quantas letras tem essa palavra, por mais que ela não seja uma palavra em língua portuguesa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, você vai fazer uma permutação de 7, com repetição. Quem que repete aí? O C aparece 2 vezes e o E aparece 5 vezes, certo? Então, olha só, estou usando a fórmula certa? Estou, porque essa fórmula, essa parte da indicação aqui é bem chatinho, né? Então, veja, o C aparece 2 vezes, então 2 fatorial. O E aparece 5 vezes, independente, tá? Você tem 5 vezes o E aqui também, como você teria 2 vezes o C. O E aparece 5 vezes, então fazendo essa conta aí, você vai achar o resultado, certo? Você vai ter aí 7, 6, 5. Se eu for do 5 até o 1, né, vou aproveitar esse vídeo para explicar isso mais uma vez. Se eu for do 5 até o 1, o que eu vou ter aqui? 5 fatorial, não é isso? Então não vou escrever desse jeito. Então como que eu vou escrever? Mais fácil, ó. 7, 6, 5 fatorial. E aqui embaixo, 2 fatorial vezes 5 fatorial. Só multiplicação? Só multiplicação. Beleza, venho aqui, ó, 5 fatorial, cancelo com 5 fatorial, certo? 6 vezes 7, 42, dividido por 2, você vai ter aí 21 caminhos possíveis, sempre considerando só os caminhos o mais curto possível, certo? Onde se anda menos, igual a gente falou, para chegar do ponto A até o ponto B, tá? De qualquer maneira, qualquer caminho que você faça, desde que seja o mais curto possível, sem ficar dando volta, você anda 2 vezes para cima e 5 vezes para a esquerda. Análise combinatória é matéria simples, alguns problemas complicam, por isso que eu vou fazer, o nosso terceiro vídeo vai ser sobre arranjo e combinação, algumas dicas, né? O princípio a ideia do pelo menos, os conectivos E e OU, mas eu vou fazer depois um quarto vídeo, que vai ser, assim, um resumo maior de como você ataca cada tipo de problemas, possíveis problemas que podem aparecer. Nele, eu vou incluir a dúvida de um aluno que eu mesmo fiquei quebrando a cabeça para resolver, e aí acabei conseguindo resolver. Para mim foi muito bom, né? Aprendi mais matemática, análise combinatória é uma área que eu sempre tive mais dificuldade. Eu gosto muito de geometria plana, espacial, geometria analítica, né? Trigonometria eu consigo mandar bem também, né? Essa parte sempre tive mais problema por ser um raciocínio mais abstrato, menos visual, né? E para mim foi muito bom tirar essa dúvida desse aluno que eu aprendi muito, amadureci como professor e aprendi mais matemática também. Gente, muito obrigado.